Quero saudar todo o povo com a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo 2. E hoje quero trabalhar convosco com os versos do 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 2, versos 12 ao 17. E com este texto, eu queria dar continuidade à exposição, ao estudo do livro, sobre o livro do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo. E hoje falando convosco sobre Pérgamo, a igreja que fraquejou. Novamente, Pérgamo, a igreja que fraquejou. Apocalipse, capítulo 2, versos 12 ao 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, excepto aquele que o recebe. Amém? Só até aqui. Pérgamo, a igreja que fraquejou. O Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos entender mais uma porção deste livro maravilhoso, que cheio de terror, de ficção científica, cheio de coisas horrendas, mas no fundo é uma carta pastoral que João escreve àquelas igrejas da Ásia Menor. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Uma pergunta que nós, que estamos acordados e que vivemos neste mundo, podemos facilmente fazer e entender. Por que é que os evangélicos, o povo que se diz crente, está vivendo exatamente da mesma forma que o mundo vive? É, pastor? É. 90% da igreja evangélica está vivendo da mesma forma como o mundo vive. Se não vejamos, das questões relacionadas com dinheiro até às questões do sexo, muitos são aqueles que vivem da mesma forma como o mundo. Das questões do racismo, das etnias, das seleções, das seletividades em relação às pessoas, até à satisfação pessoal, os cristãos estão vivendo da mesma forma que o mundo vive. Por outras palavras, é escandaloso o número de crentes que não está vivendo aquilo que professa. Há muitos anos atrás, quando eu assumi o púlpito, quando eu subi a primeira vez ao púlpito, um pastor velhinho chegou ao pé de mim e disse: João, prega aquilo que vives e vive aquilo que pregas. Nunca mais me esqueci dessas palavras. É fácil? Não é fácil. É difícil, extremamente difícil.
Mas o crente deve lutar para viver aquilo que professa. O crente deve lutar para viver a forma como é a sua própria Bíblia. Muitas vezes o crente quer empurrar coisas ao outro, quer empurrar lições de moral ao outro, mas ele próprio não vive. É um fariseu. Como diz lá Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, que encheis o povo com fardos, mas vós mesmos não levantais um dedo. O mundo cristão está um escândalo hoje. Não só naquela época. Ele continua hoje. Muitos são aqueles que pregam os valores éticos e morais cristãos, mas não os vivem. Continuam da mesma forma, pensando da mesma forma, com os mesmos objetivos, com as mesmas metas que o mundo e até com as mesmas práticas escandalosas que o mundo tem. Existem pastores, colegas meus, pregadores, pastores de igreja, que apontam um dedo a quem fuma um cigarro ou quem bebe um copo de vinho ou uma cerveja. Mas eles próprios passam a noite com mulheres que não são as deles. É escandaloso isto. Mas, porquê falar nisto? Porque há coisas que têm que marcar o cristão. Um cristão tem que ser marcado pela diferença de não ser igual aos outros. Não ser igual ao mundo e não ser igual aos crentes que praticam as coisas do mundo. Quem me está a entender, diga amém. Porque nas questões do dinheiro, por exemplo, essa é mais escandalosa, é mais gravosa, porque essas nós vemos, conhecemos, ouvimos, assistimos. Às coisas da prostituição, do adultério, isso é tudo feito de noite, às escuras, ninguém vê. Dizem eles, mas Deus está atento. Agora, em questões às coisas do dinheiro, há quem diga que para ser melhor cristão tem que ser mais rico. Por outro lado, quem tiver mais riqueza é porque foi mais abençoado por Deus. Novamente vamos para o fariseísmo, porque eles pensavam assim. Eles juntavam a riqueza às bênçãos de Deus. E hoje? Hoje vivemos uma vida de liturgia, de cultos, virados para as riquezas. Nós temos cultos para as riquezas. Nós temos cultos para as prosperidades. Mas não temos cultos para a ética de vida, ou para a ética de vida, exatamente, cristã. Isso não temos culto. Isso não interessa. Como é que somos capazes, nós que conhecemos a Cristo, nós que somos cristãos, dizemos que somos cristãos, abrimos a nossa boca e dizemos que somos cristãos, como é que nós somos capazes de professar uma coisa e viver outra? Como? Por que é que eu estou falando disto? Porque o problema da igreja de Pérgamo, o problema que o Senhor Jesus achou na igreja de Pérgamo, e deixe-me fazer só aqui um parênteses, eu disse e afirmo e vou continuar a afirmar. Estas 7 cartas às 7 igrejas, elas não foram aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, aliás, elas já não existem. Estas 7 cartas correspondem, todas elas, a esta igreja. Aqui à igreja de Olhão, onde se reúne cristãos. Estas cartas são destinadas a nós. Para quê? Para nos ensinar a viver uma vida diferente. Para nos ensinar a viver uma vida agradável aos olhos de Jesus. Jesus chegou à igreja de Pérgamo e o que ele encontrou foi eles pregando de uma forma e vivendo de outra. Este foi o problema de Pérgamo. Se nós repararmos as 3 primeiras cartas, e eu disse que a única igreja que só recebeu elogios foi a igreja de Esmirna. Mas se nós virmos Esmirna só recebe elogios, mas ela também estava trabalhando em erro. Porque, por exemplo, a igreja de Éfeso, ele estava em pecado.
mas era totalmente doutrinária. Teologicamente, aquela igreja era exemplar. Só que Jesus chega lá e diz: não. Tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Doutrina, teologia, mas amor nada. E quando não há amor, meus amados irmãos, existe pecado. Falta de amor é pecado. O erro de Esmirna é que Esmirna sofria tanto que tinha medo de sofrer. E Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Se tiveres que sofrer, sofre. O erro de Pérgamo é que teologicamente também estava bem, em algumas partes, mas ela tolerava o pecado. Era uma igreja, quase que uma igreja liberal. Não há problema nenhum, pastor. Não há problema nenhum. Deus é graça. Deus é amor. Se eu pecar, Ele perdoa. Sério. Jesus diz: tenho, porém, contra ti algumas coisas. Então, se Deus fosse amor, se fosse graça, dizia: Pérgamo, pronto, que é isto, eu vou-te perdoar. Atenção, crentes. Atenção, igreja. Ser cristão é um longo caminho para correr, e esse caminho não é planeado. Esse caminho é doloroso, é difícil. O desafio lançado à igreja de Pérgamo é o mesmo desafio que Jesus, através da minha boca, está lançando à igreja de Olhão hoje. Não tolerar o pecado. Não tolerar o pecado. Agora, a pergunta é: como é que eu posso professar a verdade e não praticar o erro? Porque isso é que nos interessa, é nós falarmos a verdade, a nossa boca ser cheia de verdade, mas a nossa vida também ser coerente com a verdade que eu falo. Como é que eu posso fazer isso? Porque deixa que eu lhe diga uma coisa. Pecado não é nas coisas que nós bebemos ou comemos. O pecado é feito com os nossos membros, é tudo aquilo que é praticado através dos nossos membros, e os nossos membros são reativos à nossa mente, portanto o pecado nasce na nossa mente. E a primeira coisa, o primeiro conselho que Jesus nos dá é: limpa a tua mente. Porque uma mente sã, uma mente limpa, ela não é propensa ao pecado. E se pecar, é uma mente que automaticamente se ajoelha, se arrepende e pede perdão. Senhor, para já pequei outra vez. Que miséria de homem que eu sou. Amém, igreja? Como é que eu posso enfrentar o martírio e permanecer fiel perante o mundanismo? Como é que eu posso enfrentar o sofrimento que o mundo me traz, mas permanecer fiel à palavra? Como é que eu posso professar a verdade e me comportar segundo essa verdade? Como é que eu posso ser puro na doutrina e na minha vida diária? Como é que eu posso ser fiel sem fraquejar? Como responder a estas perguntas? Como responder a todas estas importantes perguntas? Eu tenho 3 pontos para falar convosco, porque estas cartas, ela tem elogios, tem exortação e depois tem consolo, ou promessa. A Pérgamo não é diferente das outras. Todas as cartas têm, à exceção de uma, Laodiceia. Laodiceia, exatamente. Essa só tem um ponto, é só crítica. Como é que eu posso responder a isto?
Então vamos entender o que é que se passava com a igreja de Pérgamo e trazer esse exemplo de Pérgamo, porque o objetivo da carta de João é esse. É nós termos uma praticidade diária na nossa vida diante daquilo que ele escreveu a Pérgamo. Então vamos trazer isso para nós hoje. Primeiro, qual é a postura recomendada por Deus à igreja? Porque não se iluda. Nós podemos esconder e enganar aos homens, mas a Deus não. Não se iluda, igreja, porque Deus não se deixa escarnecer. Mais tarde ou mais cedo, Ele vai chamar-nos à razão. Não se iluda. Veja bem, se acompanhar comigo em Apocalipse 2:2, nós temos as motivações. Como é que Deus nos fala? Como é que Deus nos transporta àquilo que Ele quer que nós vivamos? Primeiro, pelas nossas motivações. O que são as motivações? Capítulo 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras. Pelas minhas obras Ele me conhece. Pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu vivo, Ele me conhece. Ele me cataloga pelo aquilo que eu falo, faço e que vivo. Conheço as tuas obras. Segundo, também pelas minhas aflições ou sofrimentos. Verso 9 do capítulo 2. Conheço a tua tribulação, meu amado irmão. O sofrimento que você está passando, a tribulação, a perseguição, não é desconhecido aos olhos de Deus. Ele conhece. Ele sabe. A sua família pode não saber, o seu pastor pode não saber, os seus amigos podem não saber, mas Ele conhece. E também pelos meus sofrimentos, pelo aquilo que eu consigo aguentar e porque não mudo de realidade de vida, enfrento os meus sofrimentos, peito aberto, e conforme Jó disse, nu vim do ventre da minha mãe e nu irei morrer. Não me importa se estou sofrendo, agora eu não vou mudar. É dessa forma, essa motivação que Ele também me conhece, mas Ele conhece-me ainda pelo meu contexto. No verso 13, Ele diz: conheço o lugar em que habitas. Conheço o lugar em que habitas. Igreja, toma atenção. A nossa vida é moldada pelo lugar onde nós habitamos. Você repara, por exemplo, os bairros de Lisboa cheios de droga, de prostituição, de roubos, de crimes. A criança que nasce, começa crescendo e vai para a escola, ela já vai induzida naquele ambiente, porque é o lugar em que ele habita. Mas isso não quer dizer que naquele mundo podre não existam lá pessoas piedosas, tementes a Deus, cristãos a sério. Sabe porquê? Porque eles, embora vivam ali, o lugar em que eles habitam não vive neles. Eu posso habitar lá. Deus sabe que eu sofro. Deus sabe que eu continuo motivado, embora eu viva num mundo podre. Então o mundo não pode, ou por outras palavras, melhor dizendo, eu não posso deixar influenciar pelo mundo. Pastor, mas é a cultura da zona. E o que me importa a mim? O que me importa é a cultura de Deus. O que é que me importa se é hábito fazer-se assim, se é hábito viver-se assim? Se há terras aqui no Algarve com mais má fama, Olhão é uma delas, e fui por Olhão que eu me apaixonei. Amém? Não pode, o ambiente, o contexto não me pode influenciar. Agora, vamos ver qual é que era o contexto da igreja que estava em Pérgamo. Pérgamo era a cidade e Jesus falou para a igreja que estava na cidade.
Qual era o contexto de Pérgamo? Ela era uma cidade com um passado extremamente glorioso. Pérgamo era uma cidade que se podia orgulhar de si própria. Ela era a capital da Ásia Menor, embora Éfeso fosse mais importante, como nós vimos, por causa do seu porto, por causa do seu comércio. Mas Pérgamo foi capital da Ásia Menor por cerca de 400 anos. A sua cultura e a sua origem está ligada ao grande Alexandre o Grande, o maior conquistador de todos os tempos. Eu aqui quero tirar uma lição. Porque a lição que eu tiro daqui de Pérgamo, por causa da sua cultura, da sua origem, Pérgamo podia dizer, claro, Alexandre o Grande morou aqui, dormiu nos meus palácios. Mas repare uma coisa, os impérios, os grandes impérios passam, todos passaram. O Medo-Persa, o Império Macedónio, o Império de Alexandre, o Império Romano, o Império Assírio, o Babilónico, todos eles passaram. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. Você pode estar vivendo num ambiente de impérios, mas esses impérios vão passar e a palavra de Deus vai permanecer. A cidade de Pérgamo era um importante centro cultural. Pérgamo, já ouvi falar no pergaminho? O pergaminho nasceu em Pérgamo. E como centro de conhecimento, ela superava em muito uma das cidades, a cidade mais importante, que era Éfeso, e a cidade de Esmirna. Pérgamo era o centro do conhecimento. Era tipo a cidade académica. A sua biblioteca contava com mais de 200.000 pergaminhos. Tinha a segunda maior biblioteca do mundo, ficando apenas somente atrás de Alexandria. E nós que gostamos de história já ouvimos falar na biblioteca de Alexandria. Pérgamo estava logo atrás. Logo atrás. Eu falei no pergaminho, para você entender, e hoje nós temos isto aqui por causa do pergaminho. Como é que nasceu, como é que surgiu o pergaminho de Pérgamo? No século III a.C., o rei de Pérgamo resolveu construir a maior biblioteca do mundo. Só que o rei do Egito, que fornecia o papiro, que era tipo um papel, mas em matérias vegetais, era feito de cascas de árvores tratadas, o rei do Egito, da Alexandria pagava o Egito, o rei do Egito, quando ouviu falar que o rei de Pérgamo queria construir a maior biblioteca do mundo, o que é que ele faz? Cortou o fornecimento do papiro. Os escritores de Pérgamo deixaram de escrever, porque não havia o papiro. Então, daí nasceu o pergaminho. Algum cientista, algum homem dotado de saber de física e de química, com as peles dos animais curtidas, ele formou o pergaminho, um material de origem animal, com uma qualidade muito superior ao pergaminho que o rei do Egito portou o fornecimento. Daí nasceu o pergaminho. Mas Pérgamo era também destacado como o maior centro de paganismo religioso. E nós temos aí no verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Veja, Pérgamo também era conhecida como o centro de religiosidade pagã. Deixa-me fazer outra vez aqui um parênteses, porque, novamente, as pessoas muitas vezes não percebem aquilo que estão lendo. Não entendem. Verso 3 novamente: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Olhe para mim. Satanás não tem local de habitação. Satanás é um espírito. Pastor, mas ele diz, Jesus diz aqui onde Satanás habita, e é em cima onde está o trono de Satanás, quer dizer, Satanás não só habita lá, como ainda tem lá um palácio com um trono. Não, Satanás não habita em lugares. Satanás habita em sistemas, que é diferente. Satanás não habita em espaços físicos, e daí eu combato novamente o movimento de batalha espiritual, porque eu, por exemplo, para abrir esta igreja aqui, eu tinha que fazer aqui umas campanhas de batalha espiritual, vir para aqui todas as noites à meia-noite orar, que era para combater Satanás, que eu estava aqui. Esqueça isso. É tudo isso. Satanás habita em sistemas. Satanás habita em culturas promovidas por homens. Satanás habita em culturas de sensualidade, de sexualidade, de prostituição, de liberalismo, de misticismo, de pressão religiosa e de perseguição ao povo de Deus. Quando houver isto, Satanás está lá. É em sistemas que ele trabalha. Ele aproveita. Satanás é um exímio aproveitador das borradas que nós fazemos. Eu já há um tempo que não digo isto, mas Satanás anda com um bloquinho a apontar aquilo que os cristãos fazem e vai escrevendo, ei, não me lembrei disto, olha que ele teve uma bela ideia. Mas todos nós culpamos Satanás. Não, nós temos que culpar nós, os homens, a raça humana. Nós promovemos espaço para que ele se aproveite. Pérgamo era a sede do culto ao Deus da medicina e da cura. Havia lá um santuário e Pérgamo era visitada diariamente por grandes peregrinações que levavam para lá os seus doentes para serem curados. Ao Deus Esculápio. E olha que esse Deus não está tão longe de si de mim hoje, assim. Esse Deus vive nas nossas vidas diárias. É, pastor? É. Quem aqui conhece o símbolo da emergência médica do INEM? Tem um bastão e tem uma cobra. Esse símbolo é o Deus Esculápio, o Deus da cura, da emergência. Está presente nas nossas vidas. É chamado o bastão de Esculápio. Eu trouxe-o muitas vezes ao peito, quase durante 13 anos, quando era bombeiro. O pau e a serpente. Portanto, esta cidade era uma cidade com imensos motivos históricos e culturais para se exaltar. Sim ou não? Sejamos honestos. Se eu fosse habitante de Pérgamo, naquela época, eu dizia, eu moro em Pérgamo, eu voto em Pérgamo, eu tenho o meu cartão de eleitor em Pérgamo, eu sou um bocadinho mais importante que as outras. A cidade tinha motivos, naquela época, culturalmente e de conhecimento, para se exaltar. Agora deixe que eu lhe dê mais uma novidade. Quando João escreve esta carta a Pérgamo, o anticristo, sim, este anticristo que aparece cá para o capítulo 13 ou 14, a gente vai lá chegar. Não é, o anticristo não é um ser apocalíptico. Quando João escreve esta carta a Pérgamo, o anticristo estava muito mais evidente do que o próprio Cristo. A palavra anticristo quer dizer não só não é só contra Cristo, mas quer dizer também em lugar de Cristo, ou ser como Ele é. Quando se fala em anticristo, não é só aqueles que são contra Cristo. Aqueles que querem ser iguais a Cristo, também são anticristos. Ele estava bastante evidente, como nós vemos e estudamos noutros pontos, noutros livros, a história de Pérgamo está bem evidente. Porque até parece que é bonito, é ou não é? Nós levamos os doentinhos para lá. Para quê? Para os curar, coitadinhos. Nós temos pena deles, nós queremos que ele fique curado. Sim ou não? O coração parece ter uma motivação nobre, mas não. E esse tal do Esculápio,
que por acaso até era nasceu de um grupo de cientistas que eram chamados físicos, lá não existia médicos, eram os físicos. Esse tal do Esculápio, até parece que ele fazia uma obrazinha boa, um anticristo. Mas, perante isto tudo, perante esta cidade aparentemente tão bela, tão culta, tão organizada, qual era a postura daqueles cristãos que viviam naquela cidade? E essa postura, meus queridos e minhas queridas, foi elogiada por Deus. Agora veja, eles estavam num contexto de miséria, sim ou não? Mas a postura daqueles homens que viviam lá, daqueles cristãos que viviam lá, foi elogiada por Deus. Então não importa o lugar onde você habita, não importa o lugar onde você mora, não importa o lugar onde você trabalha, não importa o lugar onde você bebe o café. O que importa é a sua postura. Isso é que vai ser elogiado por Deus. É disso que nós estamos falando hoje. Repare, no verso 13, eles não se esconderam do mundo. Onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Independentemente de ser o trono de Satanás, ou ser onde Satanás habita, eu não neguei a fé e guardei o nome de Jesus. Não me escondi do mundo. Eles encarnaram, eles encararam, eles entronizaram o cristianismo. Pastor, mas no sítio onde eu trabalho não dá. É muito complicado, pastor. Não dá. Que eles depois gozam e depois me colocam parte e aquilo é um ambiente culturalmente já muito próprio, a empresa é muito antiga. Meu amigo, vire-se. Ou você encara o cristianismo ou não encara o cristianismo. Segundo, eles não relativizaram o nome de Cristo. Continuando no verso 13. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Não negastes a minha fé. Terceiro, eles não temeram o sofrimento. Ainda no verso 13. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E se você reparar, no final da carta, eles estavam sofrendo por causa disso. O cristão sofre, sim. O cristão que quer ter uma postura santa, verdadeira, justa, ele vai sofrer. Porque o próprio Jesus diz, conforme eu sofri, conforme eu padeci, o mundo também vos vai perseguir. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, é conserva a minha fé, conserva o meu nome, segue em frente independentemente do local onde habitas, o local onde trabalhas, onde estudas. E meus amados irmãos, há uma coisa que eu quero salientar. As universidades e as faculdades hoje são o quê? Tronos de Satanás. Pastor, mas é o local da ciência. Pois é, mas cristão, o meu filho, qualquer dia, se ele for para a universidade, o maior desafio que ele vai ter é ele querer professar a fé dele e os outros que começarem a querer professar as filosofias de Platão, de Aristóteles e essas coisas todas. Você está entendendo? Porque era isso que Pérgamo estava passando. E nós já vamos chegar. Este Antipas que Jesus fala aqui, não é bom nós usarmos os homens bíblicos para nosso exemplo. Mas é bom nós vermos como é que eles se portaram. Porque se há sofrimento, eles sofreram mais do que nós. Pastor, mas lá no Médio Oriente cortam a cabeça. Se cortarem, cortou. Cortam a cabeça, mas eu vou ao papel de Deus, eu para lá não vou sem cabeça. Antipas é chamado, historicamente, o bispo de Pérgamo, o pastor de Pérgamo. O tal anjo que Jesus mandou escrever, o pastor de Pérgamo, era Antipas, que é esse Antipas que Jesus está aí a dizer no verso 13.
Ele foi morto no templo de Ártemis, uma das maiores deusas daquela cidade. Ele foi agarrado, foi procurado, foi levado para dentro do templo, onde estava um bezerro de ouro, e foi colocado lá dentro, e o fogo por baixo, um bezerro de bronze, perdão, e foi colocado dentro do bezerro, e foi ateado uma enorme, gigantesca fogueira, e ele foi assado dentro do bezerro de bronze, tipo um porco assado no forno, um leitãozinho. Sabe o que é que ele fez? Gritou. Sério? Não é o pastor João que está dizendo isso, os anais da história contam isso, está escrito na história, que ele, enquanto estava ardendo, ele orava pela sua alma e pelas almas dos cristãos daquela cidade. Não foi o fogo que o fez voltar atrás. Não foi o sofrimento, não foi a dor. Apesar disto tudo, apesar daquela igreja ter visto o seu pastor colocado a arder dentro de um bezerro de bronze, a igreja resistiu. A igreja não vacilou. E porquê que a igreja não vacilou? Sabe porquê? Porque estava bem ensinada na palavra. Porque existe ensinamento bíblico. Aliás, para a nossa vida inteira, a Bíblia está recheada de ensinamentos. A Bíblia é o nosso manual de vida. Existem registros de escritura em que Deus nos ensina a viver em contextos destes. Eu não preciso me isolar, eu não preciso buscar uma cidade cristã. Isso não existe. Isso não existe, meus amados irmãos. Assim como não existe igreja perfeita, também não existe cidades perfeitas. Porque onde houver homens, há miséria. Então como é que eu vivo aí? Como é que eu vivo numa cidade sitiada pelo poder satânico? Jeremias 29 diz-nos, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eles foram para a Babilônia, para uma cidade pagã. Deus os mandou para lá. Retirou-os das suas casas, da cidade santa, a nação, o reino de Israel. E Deus mandou-os para uma cidade pagã. Deus mandou-os para uma cidade onde habitava Satanás. Mas Deus diz assim: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, para lá. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos trarei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, nem sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Agora a pergunta é: como é que eu vivo no meu contexto diário? Orando pelo lugar onde eu habito, mostrando a diferença, levando Deus comigo. O problema é que muitos cristãos, meus amados irmãos, vão agora de férias no mês de agosto, mas a Bíblia fica em casa. Não existe espaço na mala de viagem. Deixa que eu lhe diga uma coisa: se você vai de férias, leve Deus de férias consigo. Porque no lugar onde você estiver, você tem que orar por Ele e tem que marcar a diferença. Porque você é um filho de Deus. Amém, igreja? Um embaixador, quando sai do seu país e vai para outro país,
Ele vai para outro país, mas ele leva a cultura, o conhecimento, a bandeira, o estandarte, o símbolo do seu país de origem. Se nós somos filhos do céu, então no lugar onde nós estivermos, é o céu. É o céu. Nós devemos viver no nosso contexto com sinceridade, com honestidade e com integridade. Não vos deixeis influenciar pelo mundo. Agora, isto é fácil? Não. Assim como aquele Daniel e os 3 irmãos e o Salmo 100 e qualquer coisa, que já não me lembro o número agora, mas também não interessa, que ele diz, nas margens dos rios da Babilónia nós chorávamos. Nós chorávamos porquê? Porque eles foram para a Babilónia, mas eles não queriam a Babilónia. Mas uma coisa é certa, eles chegaram à Babilónia, eles estavam na Babilónia, viviam na Babilónia, mas a Babilónia não vivia no coração deles. O que estes crentes da igreja de Pérgamo estavam dizendo é que eu estou em Pérgamo, mas Pérgamo não está em mim. Você está a entender onde é que quer chegar a igreja? Eu sei que eu estou falando para alguém. Eu sei que estou falando para alguém. Mas, meu querido e minha querida, marque a diferença. Você é diferente. Você não é igual aos outros. Nós formos ler a oração sacerdotal do Senhor Jesus, já em João 17, ele diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Amém? Que isto fique gravado no nosso coração. Porque esta carta para a igreja de Pérgamo é a carta para a nossa vida. Segundo, nós vimos o que é que Jesus gostou, o que é que Jesus aprovou. Agora, o que é que Jesus reprovou? Está nos versos 14 e 15. Todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Pérgamo se comportou como uma verdadeira igreja cristã. Eu sei que ao meu redor existem várias doutrinas, vários ensinamentos, mas isso não pode influenciar a minha vida. Nem sequer eu posso colocar a pensar, mas será que... Não, meu amado irmão, não. A doutrina de Deus está aqui. E é por ela que eu me sigo. Eu não me sigo por filosofias. Eu escrevi algo no Facebook que o cristão não se dobra diante de outros deuses, mas ele se curva diante de tantos ídolos e ensinamentos filosóficos. O problema da igreja de Pérgamo é que ela se comportou como igreja cristã, mas não promoveu a doutrina cristã. Ela se fechou. Ela foi atrás das doutrinas de Balaão. E foi atrás dos promotores dessas próprias doutrinas, que são os nicolaítas. O nosso problema é o problema que eu ouço aí várias vezes, até já vezes até mais. Nós não podemos julgar. Quando nós dizemos nós não podemos julgar, podemos dizer assim: eu não posso julgar porque eu não conheço a Bíblia. Porque a carta de 1 João diz: provai os espíritos e vejam o que é que eles falam. O cristão tem que saber aquilo que está ouvindo. Eu estou cansado de dizer, o cristão não é nenhum caixote de lixo. Nós não somos recipientes de reciclagens. Nós somos vasos de ouro puro e em nós só habita a palavra, em nós só habita a verdade e a justa verdade. Eu não posso ir em comunismos. Mas ele também é meu irmão. É nada, irmão. É quando eu andar da mesma forma que eu.
É quando eu viver a mesma coisa que eu vivo. Pastor, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente, eu também concordo com isso, mas é se ele te for salvo. Porque há muitos que dizem que são salvos e não são. Porque não seguem a verdade. Andam em filosofias. Vão atrás de ensinamentos, como diz já Paulo, atrás de todo o vento de doutrina. Parecem umas palhinhas ao vento. Entende o que eu estou dizendo? Nós temos que ser diferentes. Nós temos que viver de forma coerente. Por isso é que eu comecei dizendo que eu tenho que viver da mesma forma que eu falo. Se eu falo Bíblia, então eu tenho que viver Bíblia. Não há outra forma. Senão sou como os outros, como os nicolaítas, que tentaram inventar uma forma, o Nicolau da Alexandria, tentou arranjar uma forma de um evangelho mais aberto, mais agradável. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Eu quero vos dizer, igreja, Deus não é só graça. Deus não se deixa escarnecer. Próximo domingo, se Deus assim permitir, vamos falar sobre o tesouro do coração. E Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou devemos amar a um e aborrecer o outro. Não há maneira. A Bíblia nunca nos dá 3 caminhos. Em lado nenhum a Bíblia nos diz, pronto, podes escolher entre os 3. Não, só tens um ou outro. Então não posso levar inventos de doutrinas. A minha doutrina tem que ser a doutrina fundamentada nos ensinamentos apostólicos. Foi para isso é que Deus mandou escrever o livro. Este livro é uma carta para si. Este livro está aqui, é a declaração de amor de Deus para nós. Então não posso ter outra declaração. Eu não quero ter outra declaração. Eu não suporto outras declarações. Foi Deus que me escreveu esta para mim, porque Ele se apaixonou por mim, não fui eu por Ele. Falo de Cristo. Pastor, falo de Cristo. Mas não venha falar de pecado, isso é politicamente incorreto. Pastor, falo de Cristo, falo do amor de Cristo, da graça de Cristo, falo da cruz, mas não falo de morte nem de inferno. Pastor, vocês assustam aos crentes. E daí, e eu importado, se houve alguém que falou mais de morte, inferno e de pecado, foi Jesus. Pastor, não me diga que eu tenho que mudar o meu comportamento. Você não manda em mim. Já sou maior. Crescidinho, pai de filhos, avô de netos. A Bíblia diz para eu mudar o comportamento. E se eu não prego isso, numa amada igreja, corra comigo daqui para fora. Porque eu sou um mau pastor. Amém? Não é amém para me correr comigo, é amém daquilo que eu estou a dizer. Olha o que é que Paulo diz à carta de Romanos, eu estou já terminando. Carta de Romanos 6 diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui é que está a chave. O cristão vive em novidade de dia. As coisas do mundo já são velhas. São carunchosas, já cheiram mal, estão portefactas. Nós hoje vivemos em novidade de vida. Então, por que razão nós teimamos em voltar ao que é antigo? Por que razão? Em Pérgamo, foi uma das cidades mais assoladas em termos de perseguição aos crentes.
Foi uma das cidades que mais mártires produziu. Mas eles continuaram mesmo assim com uma vida torta. Você está entendendo? Eles viviam Cristo. Ou eles falavam Cristo, eles conheciam Cristo, mas eles não viviam Cristo. Eles não se afirmavam como cristãos. Eles até morriam como cristãos. Mas aqueles que sobravam não se endireitavam. A sua vida era sempre torta. Ponto 3. A promessa restauradora de Cristo. Está nos versos 16 e 17. Portanto, veja que Jesus conhece-nos, sabe, Ele sabe aquilo que nós somos, onde nós habitamos, Ele conhece qual é o nosso erro e depois dá um antibiótico. Porque Jesus não proíbe. Jesus diz aquilo que está mal, diz aquilo que está bem e depois dá o antibiótico. Ele dá sempre uma solução. Portanto, arrepende-te. E, se não, venho a ti sem demora e contra eles. O restauro da alma está envolto em 3 promessas de Jesus. Três promessas de Jesus. Ao vencedor, verso 17, primeira promessa, dar-lhe-ei o maná escondido. Segunda promessa, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Terceira promessa, nessa pedrinha escreverei um novo nome. O que é que eu posso aprender com estas 3 promessas? Primeiro, não justifique os seus maus caminhos diante de Deus, porque Ele tem o verdadeiro ensinamento. Amada igreja, Ele nos sonda profundamente. Pastor, mas o outro peca mais que eu, pastor, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Nas Escrituras, Deus nos revela aquilo que nós queremos ignorar. E por isso é que há aí muitos que tiram textos fora do contexto, com pretexto de tapar, de ocultar, de distrair. Nas Escrituras, Deus nos mostra aquilo que nós não queremos ver. Não, isto não interessa, pastor. Isto não é para nós. Isto não é para esta época. Isto é para a época de lá atrás. Se esta palavra que eu estou falando hoje, se ela está mexendo contigo, glória a Deus. Se ela está te querendo levar de rasta aos pés de Cristo, glória a Deus. Porque essa é uma promessa de Jesus. Ao me arrepender, ao reconhecer os meus maus caminhos, eu sou vencedor. E então, como um maná escondido, eu tenho uma pedrinha branca e tenho um novo nome. Mas enquanto eu não me arrepender, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Segundo, é Cristo quem nos satisfaz com o maná do céu. No deserto, o povo teve fome. E Deus satisfez o povo enviando maná, chamado o pão do céu. Só que Jesus, lá em João 6, ele vai dizer: vós quereis o pão, vós vindes para mim por causa do pão. Mas o pão que vós comeis, o pão que os vossos pais comeram, só vos mata a fome periodicamente. Eu mato-vos a fome eternamente. Portanto, se eu me arrepender, se eu me firmar, se eu for um cristão que falo e que vivo, eu vou comer, eu vou estar saciado eternamente com o verdadeiro maná do céu. Você quer milagre melhor que isso?
Porquê o maná do céu? Porquê é que Jesus falou nisto? Porque todo o pecado nos induz ao pecado. Aquele que vive em pecado não se iluda. Aquele que vive em pecado, ele vive não no pecado, mas pecado após pecado. Pecado atrás de pecado. Pecado a seguir ao pecado. Porquê isso? Porquê que eu, quanto mais peco, mais eu tenho necessidade de pecar? Porque o pecado nos traz insatisfação. Nós não ficamos satisfeitos. O pecado é tão bom naquela época, naquela altura, naquela hora. Ele dá-nos um prazer tão grande que eu quero mais. Porque eu não estou satisfeito. O buraco da minha alma é tão grande que eu peco para tentar tapá-lo. Mas houve alguém que disse, eu penso que ele foi iluminado por Deus, que a nossa alma é um buraco tão grande que só a presença de Deus, só a palavra de Deus pode para tapar. Só o maná do céu, Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo, que para eu não ser crente ou parte do escândalo, eu tenho que saciar a minha vida no maná escondido. Cristo. Porque eu no céu, eu só vou comer isso. Cristo. No céu a minha alma só se vai saciar com maná. Cristo. Mas isso é possível hoje aqui. Ainda. Abandono os altares da idolatria. Oh, pastor, mas eu não vou a essas igrejas. Oh, pastor, mas eu não faço essas promessas. Mas não, há muita forma de nós idolatrarmos. O dinheiro, a satisfação pessoal, até a própria família nós idolatramos. O sexo, o trabalho, a posição social, o reconhecimento público, isso são idolatrias. Faça como Antipas. Se é para sofrer, sofro. Mas enquanto estou sofrendo, vou orando. Pela minha alma e pelos meus irmãos. Já isto vai acabar. Não demora muito que o porco já está quase assado. Amém, igreja? Terceira promessa e última. Construa a sua identidade apenas nos privilégios que Jesus lhe dá. Nós devemos nos identificarmos não por o João Nuno Gomes, mas eu devia me identificar por o seguidor de Cristo. Construa a sua vida com uma nova identidade. Isso é o que Jesus nos está dizendo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Esta pedrinha branca é a nossa nova identidade. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e nos fez nova criatura, nova identidade. Então que nós vivamos segundo essa promessa que estava em Efésios. É assim que nós devemos viver. Não com a cultura dos nossos pais, mas com a cultura bíblica, a cultura de Deus, a cultura de Cristo. Uma nova vida regenerada, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida com um novo nome. Essa é a promessa que Deus nos dá. Quando nós nos arrependermos de não vivermos da mesma forma que professamos. Porquê é que Pérgamo fraquejou? Porquê é que a igreja em Pérgamo, que estava em Pérgamo, ela fraquejou? Porque creu em Jesus, mas não se alimentou da sua palavra. Creu em Jesus, mas não viveu conforme acreditava.
Amém, Igreja? Que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas vidas e que realmente esta carta da Igreja de Pérgamo sirva de exemplo, não só para nós retificarmos, não é algumas coisas, é muitas coisas que estão mal em nós, mas que nós começamos a viver uma nova vida, que nós nos começamos a alimentar de outros tipos de alimento, que nós nos comecemos a satisfazer em outros tipos, outros estilos de satisfação. Mas, sobretudo, mantenha-se firme na sua fé e guarde o nome de Jesus na sua vida e no seu coração. Amém, Igreja? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.